Grande. E aí? Tudo bem? Tudo bem, cara? Família tá bem? Todo mundo com saúde, cara? Beleza, tudo bem, Ângelo. Bom te rever depois Maravilha. de muito tempo. Pô, faz um tempo, né, cara? Faz um tempinho. Ó, não tô acho que eu não tô te ouvindo bem. Beleza, vê se melhora aí. O meu áudio Fala tem de novo. tido. Foi. Oi? Foi. Foi. Quando você mexeu, ele ficou baixinho, mas é como um mau contato que tá tendo, mas Ah, beleza. ficou no bom, tá no bom. Tá bacana. Maravilha. Doutor Felipe Reis, currículo é super extenso, é bobagem eu tentar elencar tudo aqui, mas trouxe aqui algumas informações. Ele é doutor em Ciências Médicas pelo UFRJ, é parceiro de casa, professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ, e é chair da International Association for Study of Pain, a IASP, a tão conceituada IASP. Me fala um pouquinho, Felipe, sobre esse trabalho lá na IASP, como é que está funcionando. Sei que é uma honra, cara, ter essa representação. Eu sei do valor disso, internacional, quanto você leva o nome da fisioterapia brasileira aí para fora e leva muito bem, inclusive. Como é que está sendo esse trabalho aí? Fala um pouquinho para mim. Beleza, D'Angelo. Boa noite aí, D'Angelo. Boa noite para todo mundo que está aqui com a gente nessa live. O tema dessa live é fantástico, né? Eu acho que renderia aí a gente ficar conversando aqui durante muito tempo. Bem, D'Angelo, para quem não conhece, a IASP é a Associação Internacional para o Estudo da Dor. Ou seja, ela é como se fosse a associação mãe de todas as pessoas que estudam dor, né? Então, todos os especialistas, desde a área básica até a área clínica, todas as pessoas que estudam dor, elas se vinculam à IASP e permite que a IASP seja ali um grande centro de troca de informações, um grande centro de divulgação de informações, como, por exemplo, a IASP hoje ela é responsável pela maior revista de dor, que é a PEN. Né? Então, assim, a IASP ela hoje ela publica a PEN, que é a revista de maior fator de impacto, a revista mais importante na área de dor. A IASP tem um papel de educação, então os sócios da IASP, eles têm acesso a congressos passados, né, aos vídeos dos congressos passados, tem acesso a uma série de workshops com treinamentos, desconto para livro, desconto para congresso, enfim. Ele acaba tendo uma série de benefícios por se associar à IASP. E dentro da IASP, você tem ali um ramo, né, que são chamados SIGs, que são os Special Interest Groups, né, ou seja, grupos de interesses especiais. E esses grupos, eles são divididos por áreas meio que temáticas, né? Então, assim, tem SIG para dor pediátrica, tem SIG para dor aguda, tem SIG para dor musculoesquelética, e tem o SIG que eu sou presidente, que é o Pain, Mind and Movement, né? Que é dor, mente e movimento. Nesse SIG, principalmente, a gente tem representações de psicólogos e um número grande de fisioterapeutas. E é interessante porque, assim, esse SIG é a primeira vez que alguém da América Latina assume o posto de chefe, né, de presidente do SIG. E eu estou nesse posto desde 2018, que foi o último congresso lá em Boston. No ano que vem tem o congresso em Toronto. Eu não sei se eu vou permanecer, porque isso é uma decisão, né, dos sócios, mas, a princípio, acaba, né, essa minha gestão no próximo ano. E o objetivo do SIG é justamente permitir que haja um entrelace de pessoas interessadas a estudar dor, mente e movimento, desde a área básica até a área clínica. E com isso a gente promove workshops, a gente promove um congresso, né, que é um simpósio satélite que acontece sempre um dia antes do congresso grande da IASP. Então a gente tem um congresso de um dia inteiro ali, com apresentações, com debates, enfim, com pessoas envolvidas nessa área. Então a ideia do SIG é essa, é difundir justamente o conhecimento nessa área. Muito legal. Fiz questão de te perguntar isso,
que eu acho que as pessoas merecem saber. Eu sei da qualidade do trabalho que você faz, não só pela IASP, mas realmente por você também. Então, legal que você fez esse esclarecimento. Eu tenho certeza que as pessoas vão compreender bem e vão procurar mais, cara. Tenho certeza. Tá? Bom, vamos lá. O que é sobre diagnóstico e sobre tratamento, que é o nosso assunto de hoje, e como é que esses dois termos se correlacionam? Tá. A gente consegue entender esse termo de overdiagnosis, que seria uma tradução para a gente, que acaba não sendo uma tradução boa, né, que é sobre diagnóstico, né, não soa bem para a gente, né? Na verdade, não traz o sentido que é o overdiagnosis, né, que talvez, numa tradução um pouco melhor, a gente pudesse chamar de diagnósticos em excesso, né? Mas o que seria o overdiagnosis? Overdiagnosis é um diagnóstico que não traz nenhuma repercussão clínica para o paciente. Ou seja, é um diagnóstico que não tem qualquer importância, porque isso não é responsável por gerar manifestação clínica, isso não tem influência em prognóstico do paciente. É apenas, muitas vezes, por exemplo, a gente pode citar uma alteração radiográfica, tá? Exemplo, acho que a gente pode dar o exemplo aqui de coluna, né, que eu acho que fica bem a cara do que a gente vai falar. Diagnóstico de osteófito. Né? Você tem aqui uma artrose na coluna. Não necessariamente isso vai gerar qualquer manifestação clínica, não necessariamente isso vai gerar um prognóstico ruim para o paciente. Né? Então, o que acaba acontecendo é um diagnóstico que não soma nada para esse paciente, né, em termos de cuidado com a sua saúde. Então, a ideia do overdiagnosis é isso, é você receber um diagnóstico e esse diagnóstico ele ser um diagnóstico que, né, não tem qualquer efeito, sabe, para a saúde do paciente. Então, a gente chama isso de overdiagnosis. Né? E qual é a relação do overdiagnosis com overtreatment? Que também para a gente seria como excesso de tratamento. Né? Fica muito claro saber que se você consegue pensar no overdiagnose, um tratamento que é inútil, vamos colocar dessa forma, né? É um diagnóstico inútil, um diagnóstico que não contribui nada na vida do paciente, o overdiagnosis vai fazer com que esse paciente consuma mais o sistema de saúde, ou seja, vai fazer com que esse paciente utilize mais o sistema de saúde. Ou seja, ele é exposto a novos tratamentos, a mais tratamentos, e isso faz uma ligação direta com o overtreatment. Né? Então, o overtreatment seria a mesma coisa, são tratamentos que esse paciente não precisaria receber, sabe? E para você ter uma ideia, a gente pode citar aqui exemplos, né, D'Angelo, para a gente ter uma ideia de como isso é na prática. Tem um estudo, uma revisão sistemática que saiu há pouco tempo, para situar aqui algumas pessoas. O que a gente sabe hoje em relação à solicitação de exame de imagem em pessoas com dor lombar aguda é que os guidelines recomendam que você solicite exames de imagem somente se essa dor permanecer por mais de 6 semanas. Isso para uma dor lombar não específica. Né? A gente está considerando, a gente está excluindo aqui trauma, a gente está excluindo suspeita, né, de câncer, de doença reumática, né, as dores lombares específicas, estamos excluindo essas. Mas a gente está naquele exemplo de que um paciente está em casa brincando com o filho, abaixou, travou a coluna, no dia seguinte vai procurar o serviço de saúde e prescreve uma ressonância. É esse paciente que eu estou falando, que são as mais comuns, né, são as mais frequentes. O fato de solicitar um exame precoce em pacientes que não precisavam receber esse exame, que não precisavam fazer esse exame, gerou um custo aproximado a mais de $3.000 para esses pacientes, fez com que eles faltassem ao trabalho, em média, mais de 30 dias por ano, fez com que eles consumissem mais fisioterapia, fez com que eles fizessem mais cirurgias, fizessem mais medicação, mais injeção. Então, somente pelo fato de ter sido feito uma solicitação de um exame no momento errado. Então, essa é uma ideia de que
a gente pensa assim, mas o exame ele vai descartar o que pode estar acontecendo. A gente nunca pensa no exame como um exame podendo trazer prejuízo para o paciente, né? Então a gente precisa entender que exame, tratamento, eles causam dano para o paciente, eles podem causar dano, e a gente precisa estar muito atento ao momento de se solicitar exame, aos tratamentos que são prescritos, justamente para a gente não cair nessa de overtreatment e overdiagnosis, né? Perfeito. E muita gente acaba confundindo, Felipe, o sobrediagnóstico, esse excesso de diagnóstico, com falso positivo. Então, esclarece aqui para a gente a diferença dos dois. Assim, para a gente poder diferenciar isso, a gente tem que pensar no seguinte: quando a gente olha para um teste, qualquer que seja ele, por melhor que seja o teste, e aí a gente está falando de exame de imagem, teste no exame físico, exame de sangue, qualquer tipo de exame, né? Exame laboratorial, qualquer teste que a gente for falar, ele tem propriedades intrínsecas dele, que são sensibilidade e especificidade, né? Então, essas são características intrínsecas do exame. E todo teste, né, na hora que você aplica o teste, você, por ele sempre ter sensibilidade e especificidade, você vai ter também uma taxa de falso positivo, uma taxa de verdadeiro positivo, falso negativo e verdadeiro negativo. O que não tem nada a ver, né, com overdiagnosis. Overdiagnosis é um diagnóstico que é inútil, ele não tem nenhuma repercussão clínica, porque aquilo ali que foi encontrado, por exemplo, no exame, não tem manifestação clínica, não vai piorar a vida do paciente, não tem prognóstico ruim. Então aquilo ali é como se fosse um achado radiográfico, né? E eu acho que a gente pode pensar nisso trazendo a ideia de, por exemplo, pessoas com lesões degenerativas do tendão, alterações degenerativas cartilaginosas, alterações degenerativas da coluna, que quanto mais velho, né, maior a chance de eu encontrar isso no exame de imagem. E não necessariamente isso é origem de sintoma do paciente. Já o falso positivo, né, é justamente uma característica onde eu aplico o exame num paciente e o exame não foi capaz... Aliás, o exame identificou aquele paciente como sendo um paciente doente, quando na verdade ele não está doente. Então, existe uma diferença nisso, né? Você tem um paciente, você tem uma suspeita de uma doença, e aí você aplica um teste, e a ideia do teste é aumentar a probabilidade ou diminuir a probabilidade da pessoa estar doente ou não. E o que acaba acontecendo é que aquele teste indica a presença de uma doença num paciente que está saudável. Isso é um fato, isso é um falso positivo. E a gente também precisa pensar bastante nisso, D'Angelo, quando a gente pensa em exames de screening, bons exames de screening na população, né? Então, assim, se eu tenho um exame com boas propriedades diagnósticas, e aí eu aplico numa população saudável, tá? A gente pode pensar, e aí tem uma série de discussões em relação a isso, tipo o PSA para câncer de próstata. Aplicado como screening na população, né? Tipo assim, todos os homens acima de 40 anos vão fazer PSA. Vai acontecer de eu encontrar testes positivos em pessoas saudáveis, né? E aí eu torno essa pessoa doente, né? Uma pessoa que era saudável, ela se tornou doente. Então, é diferente, né? Eu acho que quando a gente está falando aqui do PSA, a gente está falando de câncer de próstata, mas é extremamente importante eu identificar câncer de próstata em quem tem câncer de próstata, né? Ou seja, o teste dando positivo, eu preciso realmente olhar essa pessoa, né, como uma pessoa que tem um câncer, né, tendo uma hipótese inicial importante. Então, eu acho que a diferença ela vai muito nisso, né? Overdiagnosis é um diagnóstico inútil, né? E um falso positivo estaria diretamente relacionado com você identificar uma doença numa pessoa saudável. Perfeito. Inclusive, isso pode acontecer. Então, quanto mais nós
diminuímos, por exemplo, um nível aceitável, uma taxa, né, colocar o cara como positivo com níveis cada vez mais baixos. E eu acho que bons exemplos do dia a dia, não só de traumatologia e ortopedia, mas a gente pode pensar em diabetes, né, em glicemia, né, pode pensar em pressão arterial, né, em que esses níveis de referência vêm abaixando. Né, mas a gente vai chegar nisso aí, a gente vai chegar nisso. Como e em que momento, Felipe, essa informação você acha que tem que ser fornecida pelo fisioterapeuta ao paciente? Você acha que o fisioterapeuta ele deve abordar esse assunto com o paciente ou é algo que não precisa ser comentado? E se precisa, tem alguma forma melhor de falar isso para o paciente, informar isso? D'Angelo, sem dúvida, eu acho que você puxou um pouco aqui para o lado do fisioterapeuta. Eu comecei os meus exemplos falando de exame de imagem, né? Então, quando a gente fala de overdiagnosis, a gente fala de overtesting, a gente está falando geralmente de exame laboratorial, né? O exame de imagem, que é coisa do tipo, né? Porque é o que está relacionado com o diagnóstico e a classificação desse paciente como sendo doente. Mas a gente precisa pensar também, pela fisioterapia, quantos testes que a gente faz que são desnecessários, sabe? Então, pode ser que a gente esteja fazendo uma série de testes, classificando uma série de pacientes como tendo alguma coisa que eles não têm, né? Então, a ideia de falar de overtesting é extremamente importante também na área da físio. Vou dar um exemplo. Eu, como trabalho na minha área de pesquisa, né, para quem não conhece aqui, minha área de pesquisa ela é pesquisa em dor, né, especificamente em dor crônica, comportamento e emoção. Existem várias maneiras de você avaliar a dor e diversas medidas fisiológicas, né? Como, por exemplo, você medir limiar de dor à pressão em pacientes com dor crônica. No entanto, nenhum paciente vai para a clínica se queixando do limiar de dor à pressão dele. Ele vai se queixando, por exemplo, que ele não consegue fazer alguma coisa que a dor dele está elevada. Então, ele se queixa geralmente de incapacidade e alta intensidade de dor. E o que eu tenho percebido é que existe uma campanha valorizando uma série de testes fisiológicos para dor, ali no momento do clínico, e que não tem nenhuma importância para o paciente, sabe? E outra, muitas vezes esses testes não mudam a nossa tomada de decisão. Né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar. Quando eu devo pedir um exame, quando eu devo executar um teste? Eu, enquanto fisioterapeuta ou qualquer profissional de saúde, eu devo pensar nisso quando aquele teste muda a minha tomada de decisão. Né? Por exemplo, muitas vezes fazer um teste de gaveta é extremamente importante para um cirurgião. Mas será que para o fisioterapeuta vai ser importante? Então, isso vai mudar a tomada de decisão dele? Né? Será que isso contribui para ele falar assim, não, se tiver esse teste positivo, eu vou fazer esse tratamento. Se não tiver, eu vou fazer outro tratamento. Né? É isso que eu estou falando de mudança de tomada de decisão. Né? Toda vez que a gente pensa em teste, a gente tem que pensar se esse teste muda a minha tomada de decisão. Voltando lá para a ideia do exame de imagem para dor lombar, um paciente, 30 anos, ativo, dor lombar, porque o cara, ele começa a se queixar de dor lombar porque ele começou a fazer uma atividade nova, e essa atividade física nova, que ele está fazendo há 3 meses, ele começou a sentir dor lombar, né, nesses últimos 3 meses. O cara de 30 anos vai lá e faz uma radiografia, ou uma ressonância. Tem não sei quantas hérnias de disco, tem não sei o quê. Qual é a informação que esse exame trouxe para o clínico, para a tomada de decisão? Muitas vezes não trouxe nada, não trouxe informação nenhuma. O que adiantou ele ver que tem um monte de alteração, um monte, sabe? Não muda a intervenção terapêutica dele. Então, na físio, a gente precisa pensar sobre isso. E orientar o paciente, D'Angelo, é fundamental, porque a gente vem de um sistema de saúde em que o paciente não faz parte da tomada de decisão, o que está muito errado.
Todos nós somos pacientes. Raramente, algum profissional de saúde define a sua conduta junto com o paciente. Tá? Eu acho que eu posso dar um exemplo aqui muito legal, que é quando você vai no nutricionista. Você vai no nutricionista, esse nutricionista ele toma uma decisão junto com você. Né? Ele não chega para você e fala assim, ó, D'Angelo, a partir de amanhã você vai comer manga, abóbora, couve e alface. Né? E toma aí e come. Né? Não, ele fala assim, D'Angelo, você comeria isso? Você faria dessa forma? É interessante para você? Você fala, não, isso aí eu não vou comer, isso aí eu não gosto. A tomada de decisão, por exemplo, do nutricionista é totalmente junto com o paciente. E a nossa tomada de decisão precisa ser discutida com o paciente. Né? E isso significa também esclarecer o paciente sobre importância de exame, dizer se é necessário ou não, né? Dizer se é preciso ou não fazer aquele exame, é preciso ou não fazer aquele teste. E para isso a gente tem que entender qual a importância desse teste, se ele vai realmente mudar a vida do paciente, se ele vai trazer qualquer benefício para o paciente. A gente precisa entender, como eu falei lá no início, a ideia de que exames trazem malefícios para o paciente também. Né? Esse exemplo que eu falei, né, e eu acho que isso é muito comum, D'Angelo, para as pessoas que estão aqui, daquele paciente que começou a fazer atividade física, fez o exame porque estava com dor lombar, encontrou 3 hérnias de disco, o médico falou, olha, você tem 3 hérnias de disco, né, toma cuidado. Aí a paciente deixa de fazer exercício, a paciente começa a restringir suas atividades, deixa de fazer movimentos do dia a dia como se abaixar. A partir daquele momento, a partir de um diagnóstico que não contribuiu em nada para a vida dela, né, apenas gerou prejuízo. Ela saiu do exercício, ela deixou de fazer coisas que ela fazia, né, e passou a ter uma vida de doente. Né? Então, são coisas que a gente precisa pensar, né, e esclarecer isso para o paciente também. Perfeito. Saiu, se não me engano, no início desse ano, na Nature, um editorial bem bacana sobre a diferença entre informar e convencer, né? Puxando uma reflexão que nós, muitas vezes, tentamos convencer o paciente sobre alguma coisa, né? E exatamente como você está falando, de muita gente acabar não procedendo com uma decisão compartilhada, né? E simplesmente tentando convencer o paciente de algo, o que é totalmente equivocado, né? O nosso papel é informar, é prover todas as informações que nós pudermos prover para que o paciente tome a decisão compartilhada. Né? D'Angelo, legal, deixa eu te interromper só um segundo, muito legal você ter tocado nesse ponto, porque a tomada de decisão é do paciente, entende? Olha só, há pouco tempo me perguntaram, você sabe que eu lido com cirurgia, minha vida há quase 20 anos é cirurgia, né? Cirurgia em traumatologia e ortopedia, o que eu respiro. Uma vez me perguntaram, não tem muito tempo, assim, quem é que... Era para me botar assim, de frente com um médico, para bater de frente. Me perguntaram assim, D'Angelo, como é que é a tomada de decisão lá? É o médico que toma a decisão da cirurgia? O fisioterapeuta é consultado? Queriam criar uma polêmica. Né? Como é que... Felipe, assim, eu quebrei as pernas do questionador falando a verdade, colocando assim, ou pelo menos é o que eu acho, colocando assim, a tomada de decisão, quem decide, você quer saber quem decide quem vai fazer a cirurgia? É o paciente que decide. Ué, mas o paciente tem subsídios? Não, inicialmente ele pode não ter, mas eu tenho a obrigação de informar. Eu levo a informação para ele e, munido dessa informação, junto com a experiência dele, o que ele está sentindo, a percepção dele, os valores dele, ele toma a decisão. Tá? É claro que é útil, é muito útil a minha informação, não o meu convencimento para ele. Então, eu quebrei as pernas do cara dizendo, é o paciente. E exatamente o que você está falando. Quem toma a decisão é o paciente. Tem que ser. Né? D'Angelo, exemplo disso daí a gente pode levar para o cigarro, né? As pessoas são informadas que o cigarro traz uma série de malefícios e as pessoas decidem continuar fumando. Né? Então, você tem hoje, né, uma série de exemplos, né, tipo preservativo para prevenção de gravidez. Né?
as pessoas continuam engravidando porque não se protegem, sabe? E elas são informadas, elas desconhecem essa informação? Não. Isso é uma tomada de decisão delas, né? Então, eu acho que a tomada de decisão, é difícil a gente dizer que eles não são informados. A tomada de decisão é muito mais complexa. Por que o paciente resolve fazer uma cirurgia que ele foi explicado que não traria benefício para ele? Não sei, é uma escolha dele, né? Não tem como a gente saber isso. Mas a nossa função enquanto fisioterapeuta é esclarecer o paciente. Perfeito. E ó, eu preciso reforçar o que você falou, você tocou na ferida, cara, que eu gosto de puxar muito. Bom, eu acho que é da veia de professor, eu sei que você faz o mesmo, que é provocar as pessoas para reflexões, né? Eu acho que o nosso papel enquanto docentes é inspirar, provocar, né? Então, você falou um negócio, Felipe, assim, espetacular. Eu acho que é uma reflexão que todos os colegas que estão assistindo a gente, os colegas que são clínicos, podem fazer a partir de amanhã. Amanhã de manhã, no primeiro paciente, pode fazer a seguinte reflexão. Pega a ficha, por exemplo, de avaliação, a ficha que o cara preenche, assim, que ele não precisa nem mais olhar, que ele já sabe de cor e salteado. E reflita sobre o que você colocou, assim, cada item que ele pergunta, cada questionamento que ele faz, vai mudar a decisão dele, a tomada de decisão dele a partir de uma determinada resposta? Vou pegar até o que você falou agora, aproveitando aí do tabagismo, por exemplo. Se na tua ficha de avaliação tem lá escrito para você perguntar sobre tabagismo, né? Você vai perguntar se o cara fuma ou não. Eu não estou dizendo para a pessoa que os colegas estão nos ouvindo aqui não perguntarem mais, não é isso. Eu estou provocando aqui uma reflexão. Mas eu preciso saber o seguinte, será que se o cidadão falar que fuma ou não fuma, vai mudar a tomada de decisão do fisioterapeuta? Ou é só para dizer assim, ó, você tem que parar de fumar, hein, cara, o cigarro faz mal. Porra, tem que mudar a decisão. Isso que você falou é na ferida, cara. Isso é fundamental. Eu posso dar um exemplo agora legal, que eu acho que isso faz muito parte da realidade, né, de clínicos de uma forma geral, né? Por exemplo, os testes específicos que a gente conheceu para a síndrome do impacto, né? E aí, independente da nomenclatura, vamos chamar aqui de síndrome do impacto. Teste de Jobe, teste de Neer, né, teste de Hawkins. Todos esses testes, eles são muitas vezes ensinados na graduação, mas se você pensar, o que eles contribuem? Primeiro, eles não são específicos para dizer que eles estão realmente avaliando aquilo que eles dizem estar avaliando, tá? Por exemplo, o teste de Jobe não significa que ele está avaliando supraespinhoso. Aí tem estudos eletromiográficos que mostram que ele não estressa supraespinhoso e que a dor referida pelo paciente, você não consegue dizer que é do tendão, pode ser da cápsula, pode ser da bursa, pode ser de uma infinidade de lugares que você coloca uma série de tecidos em tensão. Então, na verdade, quando você faz um teste desse, e o paciente, por exemplo, tem uma resposta lá positiva, né? Doeu na hora que fez o teste. Qual é a contribuição dessa informação para você traçar tratamento? O que muda? Você vai escolher isso ou esse caminho ou outro caminho por conta disso? Ou você está pensando que, por exemplo, não, meu paciente tem uma restrição de movimento porque ele sente dor acima de 120 graus. Tá? Isso é muito mais importante do que eu fazer um teste de Jobe. Identificar qual é a amplitude que esse paciente está sentindo dor é muito mais importante que fazer um teste de Jobe, por exemplo. Tá? Então, são testes que a gente faz corriqueiramente, mas que, quando eu vou tomar a decisão, não uso para nada. Entendeu? Perfeito. Perfeito, você vê. De repente, o teste dá positivo e exatamente isso, mas ele sente dor ao levantar o braço. Então, pelo teste não ter dado positivo, eu não vou tratá-lo? É isso. Isso é fundamental. Acho que essa reflexão, volto a dizer para todos os colegas aqui, é para fazer a partir de amanhã, em cada um dos itens. Isso vale muito a pena, isso é legal. Felipe, aqui a gente está falando aqui desse excesso de diagnóstico, né? E aproveitar que você é o cara para falar disso. Quais são os fardos psicológicos que um diagnóstico de uma doença, no caso um sobrediagnóstico, pode gerar nas pessoas?
Porque eu vejo que a gente ultrapassou um pouco os limites assim do diagnóstico precoce e a gente realmente muitas vezes transforma pessoas saudáveis em pacientes, como a gente conversou, né? Isso talvez possa causar efeitos colaterais. Como é que você enxerga isso? D'Angelo, a gente também tem que pensar, quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente tem que pensar qual é o papel, né, qual é o objetivo de se fazer um diagnóstico precoce. Identificar uma doença precocemente, eu consigo mudar o curso da doença? Tá? Então, essa é a primeira coisa. Ao identificar uma doença precocemente, eu consigo traçar medidas preventivas que modificam o curso da doença. Um exemplo é pegar uma pessoa, né, uma mulher, que tenha, por exemplo, uma série de sintomas que possam ser indicativos de câncer. Identificar precocemente esse câncer e tratar, eu consigo mudar o curso da doença. Né? Eu estou falando de pessoas que já têm sintomas, né, e não sair fazendo, né, teste na população. Né? Sair fazendo teste na população é isso, eu vou adoecer quem estava bem. Né? Então, eu vou achar um monte de falso positivo e adoecer quem estava bem. Bom você ter destacado que são coisas diferentes. Muito bom. São coisas diferentes. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que pensar em identificação precoce é: a minha intervenção muda o prognóstico da doença? Ela vai mudar o curso da doença? Se não vai mudar o curso da doença, não faz sentido eu fazer esse diagnóstico precoce. Tá? Exemplo. Existe um teste genético mega curado para você descobrir qual é o seu risco de desenvolvimento para Alzheimer. Né? Vai mudar o que na sua vida? Não tem tratamento para o Alzheimer, não tem tratamento preventivo para Alzheimer. O que adianta você saber, com 30 anos de idade, que você tem um grande risco de desenvolver Alzheimer aos 60? Tá? Não tem como você tratar isso de forma precoce. Então, é muito importante que a gente pense em tratamento precoce, quando a gente consegue mudar o curso da doença. Tá? Então, acho que é essa a ideia. E evitar de criar labels para o paciente, né? Tipo, o paciente tem isso. E deixar por isso mesmo, sem o paciente saber o que fazer. Tá, e aí, eu faço o que com isso? Você deu um label para ele, você deixou ele doente, você não deu nenhuma opção para ele, e ele não tem o que fazer. Né? Então, acho que evitar esse label é importante da gente ter isso consciente quando eu não tenho uma intervenção que muda curso de doença. Perfeito, perfeito, muito, muito bom. E o que você considera, Felipe, que é como um fator ou fatores que te vêm à cabeça nesse momento contributivos para esses fenômenos de diagnóstico excessivo, de tratamento excessivo, para que eles aconteçam? Quais são os fatores que... Pode ser do ambiente, pode ser do profissional, o que te vem à cabeça para que isso aconteça? Vamos lá, eu consigo pensar em alguns. Primeiro, cultura. Tá? E aí, cultura dos profissionais e cultura dos próprios pacientes. Por exemplo, um paciente espera chegar no médico, o médico faça alguma coisa por ele. Essa é a primeira coisa. Espera chegar no fisioterapeuta, deitar na maca e, amigo, faz alguma coisa aqui por mim. Né? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que os pacientes muitas vezes acreditam que quanto mais testes, melhor. Né? Aquela ideia do check-up, vou fazer check-up todo ano. Né? Todo ano eu faço check-up. Né? Não sei se faz sentido para muita gente isso. Né? Faço check-up todo ano ali para saber se está tudo bem. Então, existe uma questão cultural de que é necessário fazer muitos testes, é necessário receber esse tipo de atenção. Tem uma questão da indústria. Né? A indústria vende isso. E a gente vê, né? Basta você ligar a televisão, propaganda de remédio, né? Propaganda de cinta abdominal, propaganda de um monte de coisa que te vendem. E existe uma questão do próprio sistema de saúde. O sistema de saúde hoje, eu estava pensando isso esses dias. Eu preciso mudar de
de oftalmo, e eu falei assim, onde é que eu vou achar um oftalmo? Como é que você acha um oftalmo? Como é que você acha um médico? Né? Você pede para alguém, fulano, você tem algum conhecido aí, um oftalmo, né? Me indica ele aí. Né? Você vai batendo boca, né? Ou então você cata ali passa o dedinho no site Isso, no do aplicativo convênio, ali. pega o nome dele, joga no Google e assim a gente faz. A gente tem um sistema de saúde, D'Angelo, que ele é fee for service, né? Que é isso. Eu recebo pelas intervenções que eu faço. Né? Eu recebo pelo número de prescrições que eu faço, pelo número de atendimentos que eu faço, eu recebo pelo número de exames que eu peço. Né? Então, se você, por exemplo, dá entrada hoje no hospital e né, o paciente é internado, né, cada seringa que ele usa ele vai ser cobrado. Né? Então, beleza, vamos encher esse cara de seringa. Né? Então, vamos fazer 20 sessões de fisioterapia. Então, a gente tem um sistema de saúde que ele entra numa roda viva, né? De que o paciente paga mais e ele cada vez acha que ele precisa mais do serviço. Quando, na verdade, D'Angelo, eu perguntei para você como é que você escolhia médico, que eu acho que é o que a maior parte faz aqui. Agora, como é que você escolhe o restaurante no iFood? Né? Primeira coisa que você, eu quero comer hambúrguer. Aí você vai lá, e esse aqui é 5 estrelas. Vou logo nesse aqui que é 5 estrelas, é aqui pertinho, entrega rápida e de graça. Né? Se a gente tivesse um sistema que trabalhasse, né, e por que o hambúrguer está classificado em 5 estrelas? Porque alguém experimentou o hambúrguer e classificou aquela experiência. Né? Então, se eu vou no D'Angelo e o D'Angelo me atende mal, o resultado é ruim, o D'Angelo atrasa, o D'Angelo tem uma série de problemas que a minha experiência com o D'Angelo foi ruim, e eu vou num sistema e, pum, 1 estrela para o D'Angelo. Né? Quando alguém for procurar isso, fala assim, não, esse aqui eu não vou. Né? Porque essa pessoa não me trouxe resultado. A gente precisa sair de um sistema em que a gente é pago por serviço para um sistema que a gente paga por resultado. Entende? Eu acho que essa é uma reflexão que é uma discussão relativamente recente, que é de 2012 para cá, que é da saúde baseada em valor. Né? Então, eu preciso considerar isso e muito mais do que um sistema em que entra numa roda que eu preciso ficar pagando e aí cada vez me pedem mais exames, cada vez me pedem exames que eu não preciso. Né? Isso é uma coisa maluca mesmo. Né? Às vezes você vai, já aconteceu, né? Você vai no médico, o cara pede um monte de exames, você fala assim, cara, eu não sabia nem que eu tinha isso, né? Tipo, até dosagem de não sei o que, não sei o que. Você fala assim, caraca, isso aqui eu nem sabia que eu tinha no sangue. Né? Então, novamente, são coisas que podem não mudar desfecho, né? Exato. Então, é bem isso, né, sabe? Eu acho que todos esses fatores, né, cultura do profissional, cultura do paciente, o sistema de saúde, a indústria, todos esses fatores contribuem para overdiagnosis, contribuem para overtreatment, entende? Eu acho que é bem por esse caminho. E você é otimista, cara, com relação à saúde baseada em valor do nosso sistema de saúde? Seja público, seja privado. Eu sou otimista, mas isso ainda não é uma realidade. As discussões que existem são muito no mundo das ideias, sabe? D'Angelo, a gente não conseguiu até hoje informatizar o SUS, cara. Você vai tomar vacina, a pessoa anota seu nome e seu CPF na planilha de papel, cara. Entendeu? Então, isso é surreal, cara. Isso é surreal. A gente não conseguiu ter uma informação unificada que, por exemplo, eu pudesse ser atendido em qualquer lugar do Brasil, a pessoa baixasse meu prontuário no SUS e identificasse a meu histórico. A gente não conseguiu fazer isso até hoje. Entendeu? Como é que a gente vai discutir saúde baseada em valor do SUS, cara? Isso é utópico nesse momento. Verdade, verdade, concordo. O que você acha em relação... Queria falar das partes interessadas. O que você acha qual seria o papel ou como faria gestor, pesquisadores, fisioterapeutas, a sociedade? Pega um ou dois daí, ou um que você desejar. Como é que esse poderia contribuir para reduzir
esse sobre diagnóstico, esse sobre tratamento. Pode escolher uma parte ou duas, a que você desejar. Qual seria o papel dele? Como ele faria para reduzir? Você tem alguma ideia que te vem à cabeça, assim? D'Angelo, eu acho que, por exemplo... Pergunta de US$ 1 milhão, tá? É difícil, eu sei. É difícil. Mas, por exemplo, vamos olhar para a crise de opioides nos Estados Unidos e Canadá, principalmente, né? Como é que você muda e como é que isso vem mudando a crise de opioides? Esclarecendo quem prescreve e esclarecendo quem recebe. Entendeu? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Deve haver um movimento, principalmente das sociedades, e eu acho que o Choosing Wisely traz muito isso, porque o Choosing Wisely ele surge a partir de uma sociedade, ele traz muito essa ideia de esclarecer os profissionais daquela sociedade. Olha, não pede esse exame, não faz esse teste, não prescreve esse tratamento, que é uma forma de você esclarecer um profissional, mas, ao mesmo tempo, é necessário você esclarecer o paciente, que é quem consome, sabe? A gente pensa assim, a crise de opioide é só opioide prescrito pelo médico, os culpados são os médicos. Não, cara, os caras têm um mercado negro americano com venda de heroína, com venda de uma série de medicamentos que o paciente vai lá e compra, entendeu? Então, é importante ter uma política de modificação, e aí a gente precisa de uma política nacional de saúde, né, para que isso seja entendido. A gente precisa também reconhecer as práticas que estão em curso hoje no sistema de saúde, que necessitariam de ser, em inglês tem uma palavra melhor, que é de-implementation, né, que seria você retirar a implementação, porque tem uma série de intervenções que foram implementadas, mas que não têm evidência, que foram cortadas de uma série de sistemas de saúde, né? E aí, sem querer polemizar aqui, mas é a realidade. Por exemplo, na Austrália, a homeopatia, o governo falou, não pago mais por homeopatia. Se você quiser, você pague do seu bolso, né? Então, assim, será que valeria a pena a gente manter esse tipo de intervenção no SUS, né? Tem toda uma questão de discutir, né? As pessoas que não podem pagar, elas podem ter acesso a esse tratamento. Então, tem toda uma questão de gestor, mas também tem uma questão social a ser pensada. Tem uma série não é uma decisão fácil de você fazer isso, né? Principalmente no SUS, né? O sistema de saúde australiano é diferente do sistema de saúde brasileiro. Então, eu preciso realmente ofertar tratamentos para a população de uma maneira geral. Mas é preciso, de uma forma geral, que a gente tenha uma política nacional de saúde que faça uma orientação, né, que realmente oriente esses profissionais, que realmente forneça guidelines para esses profissionais, diretrizes de tratamento. Né? E a gente tem isso no sistema de saúde, né? A minha esposa trabalha especificamente fazendo esse tipo de material, de diretriz e de guidelines para o Ministério da Saúde. E o que chama muito a atenção, D'Angelo, é que se você perguntar para médicos, para profissionais de saúde, se eles conhecem essas diretrizes, esses guidelines, muita gente não conhece. O cara não sabe que o Ministério da Saúde tem essas informações. E que isso surge da melhor evidência disponível, entendeu? A minha esposa é metodologista, ela trabalha com análise de estudo, ela só faz isso, né? Então, tem análise de efetividade, tem análise de eficácia, tem análise de custo-efetividade, isso tudo está no relatório que vai para o Ministério da Saúde, entendeu? Para saber se implementa ou não uma tecnologia no sistema. Mas, por exemplo, muitos profissionais não sabem, né, que isso existe. Então, eu acho que deve haver uma questão política do Ministério, deve haver uma questão política das associações, e as associações têm um papel grande em relação a isso, né, de esclarecer os seus associados, de esclarecer a população. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar muito, né? A gente é muito fraco, D'Angelo, de associação. Nós, enquanto fisioterapeutas, né, nós somos muito, muito fracos. Eu sou aqui da regional da Abrafito, do Rio, e eu lembro que, se eu não me engano, no ano passado, a gente fez um levantamento de quantos sócios a gente tinha aqui no Rio, acho que eram 16, cara, sabe? A
A gente tem um número muito reduzido de profissionais que entram nas associações considerando que aquilo ali não é um espaço para a associação ganhar dinheiro, mas é um espaço em que se discute sobre aquela especialidade. Entendeu? Então, acho que é uma coisa a ser pensada. O fortalecimento das associações, a cobrança das associações para que elas façam esse tipo de documento. Então, são coisas que a gente precisa amadurecer. Perfeito. Considerando que você chamou atenção aí para o Choosing Wisely, vou embarcar. Explica para a gente, eu tenho certeza que, ou imagino que alguns colegas já tenham ouvido falar, mas não sabem exatamente do que se trata. Fala um pouquinho para a gente sobre isso e como é que essa iniciativa se correlaciona com a nossa temática aqui, né? O Overdiagnosis e o Overtreatment. Beleza. O Choosing Wisely é uma campanha que surgiu em 2012. Ela é uma campanha que teve origem nos Estados Unidos. Na época, havia, né, no governo do Obama, havia um consumo muito grande de serviços de saúde. E acreditava-se que a população estava sendo bem assistida, quando, na verdade, a população estava sendo exposta a tratamentos e a diagnósticos que não eram úteis para eles. E o Choosing Wisely sai como uma iniciativa, inicialmente trazendo 5 associações, para que essas associações elas produzissem uma lista com 5 itens que os profissionais não deveriam fazer. Então, o Choosing Wisely tem sempre essa ideia, né? Não faça isso, não prescreva isso, não use esse teste. Ele tem sempre essa ideia. Mas o coração do Choosing Wisely mesmo é melhorar a comunicação entre paciente e clínico. O Choosing Wisely não é um guideline. O Choosing Wisely, eles são informações escritas numa linguagem simples, permite que, por exemplo, um paciente leia e saiba que aquilo ali não traz benefício para ele. Então, o Choosing Wisely tem como ideia orientar a população sobre práticas de saúde, que a gente chama práticas de saúde de baixo valor, né? Que são práticas de saúde que não trazem benefício, sejam testes, sejam tratamentos. E nós fizemos aqui no Brasil, o Choosing Wisely Brasil começou em 2015 pela cardiologia, trazido, né, pelo professor Luiz Correia, lá da Escola Baiana de Medicina. Demais. Muito. Em 2016, a gente se encontrou e num bate-papo, ele e o Ney, né, professor Ney Meziar, e a gente, num bate-papo durante um curso, ele contou um pouco pra gente do Choosing Wisely. Ele falou assim: por que vocês não fazem o Choosing Wisely da fisioterapia? A gente falou assim: cara, legal, hein? Vamos fazer. E em 2016 a gente começou. Chamamos mais um colega de São Paulo, Renato Soares, e fizemos uma metodologia que está descrita no paper que a gente publicou esse ano. E produzimos, convidamos especialistas para eles produzirem recomendações que não devem ser feitas na área musculoesquelética. Eles apresentaram ali, não lembro de cabeça, acho que 18 recomendações. Nós escolhemos 10 e colocamos essas 10 em votação pública. E participaram 1.100 fisioterapeutas do Brasil inteiro votando nas 5 mais importantes, e nós criamos uma lista com as 5 recomendações do que um fisioterapeuta musculoesquelético não deve recomendar. E essa lista foi abraçada pela Abrafito. Então, quem quiser saber quais são os 5 itens da lista, que eu não lembro de cabeça, eu lembro alguns de cabeça, por exemplo, não prescreva palmilha como prevenção nem tratamento para dor lombar. Esse é um. Não prescreva exames sem suspeita de uma doença grave para pessoas com dor lombar. Mas a lista está lá no site da Abrafito, né? E como eu falei, você tem que ter uma associação por trás. Então, o Choosing Wisely não é do Felipe, não é do Ney, não é do Renato. O Choosing Wisely é da Abrafito. E a gente está acabando de produzir a segunda lista agora. Então, em breve vai sair uma segunda lista Choosing Wisely para uma outra região. Porque na primeira vez a gente acabou tendo só praticamente dor lombar.
E aí, para a próxima, a gente resolveu escolher a região e aí a gente vai trazer algumas recomendações do que não fazer para a região do ombro. Então, a ideia do Choosing Wisely é essa, é esclarecer o paciente para que ele consiga discutir com o profissional. Né? Tipo, essa intervenção, ela não ela vai me trazer um pouco de benefício, mas, novamente, não necessariamente vai mudar a escolha do paciente. Né? Tem uma pesquisa que foi feita no Canadá em que os pacientes foram esclarecidos sobre testes que eles não precisavam, tipo esses exames de rotina, né, check-ups, mas uma parte dos pacientes, eles classificaram assim, alguns pacientes desistiram realmente, tipo assim, então tá, então não faço mais. Outro grupo de pacientes falou assim, tá, mas eu vou conversar com o meu médico. E outro grupo falou assim, tá, mas não interessa, eu vou continuar fazendo, eu sempre fiz. Entendeu? Então, vai acontecer isso. Você vai orientar um paciente, alguns pacientes vão deixar de fazer, alguns vão conversar com outros profissionais e outros vão continuar fazendo, né? Aquela ideia da tomada de decisão que a gente falou, a decisão é dele. Entendeu? Perfeito. Então, a deflagração desse processo, dessa iniciativa, do desenvolvimento do Choosing Wisely, é a partir da Abrafito, por exemplo, no caso, para traumatortopedia, ficar a cargo das associações. Isso. E agora, D'Angelo, a gente está tendo um movimento do pessoal da saúde da mulher. Né? Então, o pessoal da saúde da mulher, da Associação de Fisioterapia de Saúde da Mulher, está fazendo uma lista de recomendações de Choosing Wisely. Então, vai ter uma lista de Choosing Wisely para a saúde da mulher em breve. E, D'Angelo, cabe muito a gente falar aqui, né? Quantos países têm uma lista Choosing Wisely para fisioterapia, né, em todo o mundo? Tá? São 5 países. Desses 5 países, Estados Unidos, Brasil, que é a nossa, Estados Unidos, Brasil, Itália, Índia e Austrália. E acabou. Desses 5, somente foram publicados os trabalhos da americana e o nosso. Tá? Então, assim, existem pouquíssimas iniciativas Choosing Wisely na fisioterapia no mundo. Né? E a gente está ali, né, lá no mapinha do Choosing Wisely, mostrando que a gente tem um Choosing Wisely Brasil para fisioterapia. Muito legal. Tem alguma coisa de dor para sair aí? Como é que é? Específica Não, de dor? específica de dor não, mas acaba envolvendo, né? Como a primeira era dor lombar, agora é dor no ombro, mas especificamente sobre dor, não. Por exemplo, para essa de dor lombar tinha não recomende intervenções passivas a longo prazo em pessoas com dor lombar. Acho que era isso. E para o ombro tem alguma coisa muito parecida também, né? Que acabou saindo por indicação dos especialistas. Maravilha, espetáculo, espetáculo. Camarada, vou te fazer a última pergunta. Sei que dava para ficar aqui direto, tá muito bacana. Eu fiquei até, de certa forma, assustado aqui com o horário. Voou mesmo. Tem 60 minutos aqui. Então, eu vou te perguntar como eu faço com os convidados que vêm aqui. Eu queria 2 dicas de ouro do Dr. Felipe Reis aos fisioterapeutas sobre o overdiagnosis e o overtreatment em traumatologia e ortopedia. O que você pode deixar aí de ouro, cara? Pulo do gato, assim, pra gente. D'Angelo, eu acho que assim, uma coisa que a gente pode pensar em termos de dicas, nós da fisioterapia, mas como qualquer profissional de saúde, a universidade falhou e falhou muito na formação dos profissionais de saúde e vem falhando. Né? A gente não sabe fazer tomada de decisão. A gente não sabe escolher tratamentos que são realmente efetivos para o paciente. E a gente conseguiu ver isso claramente durante a pandemia. Durante a pandemia, a gente conseguiu ver médicos prescrevendo uma série de medicações que não tinham eficácia comprovada por nenhum estudo. A gente teve médicos que não sabiam interpretar estudos. Então, se a gente pudesse falar
em termos de dica, né? A gente precisa entender que o nosso mundo hoje, né, D'Angelo, a gente se formou lá atrás, né, a gente trabalhou, quem não conhece a nossa história aqui um pouquinho, né, a gente trabalhou junto na UFRJ, na época nós fomos professores substitutos, depois o D'Angelo foi para o INTO, eu fui para o Instituto Federal. Exato. Mas, D'Angelo, eu lembro que na época, inclusive na época que a gente era professor, a dificuldade que a gente tinha de conseguir um artigo. Geralmente era a gente que levava o artigo para o aluno, né, e eles faziam a xerox, eles liam. Mas hoje, Exato. né, se você falar para mim, eu vi a intervenção tal sendo usada para diminuir dor lombar, a gente resolve isso em 5 minutos no PubMed. Você consegue saber se aquela intervenção da moda é uma intervenção que realmente é efetiva para o paciente. Então, se eu pudesse trazer uma reflexão, né? Não é nem uma dica, eu acho que é uma reflexão. A universidade, ela ainda tem um papel de produzir técnicos, de produzir profissionais que saibam repetir intervenções, né? E ela peca quando a gente pensa no desenvolvimento de raciocínio crítico, né? Espera do paciente, do profissional de saúde, que é a interpretação do estudo e a aplicação disso para a realidade. Então, se eu pudesse falar onde eu tenho que investir, né? Eu não sei onde eu vou investir. Investe em melhorar os seus conceitos na interpretação de artigos, e aí a gente falou de testes, interpretação de estudos diagnósticos, interpretação de estudos de intervenção, interpretação de revisões sistemáticas, porque é isso que vai te dar base para tomada de decisão. Não é o curso do D'Angelo, nem o curso do Felipe no final de semana que você vai começar a usar na segunda-feira achando que você está mega atualizado nas melhores intervenções para o paciente. Não é isso que vai mudar. Eu acho que a gente precisa, para quem não teve isso na graduação, e aí o IF, né, desde 2016, tem uma disciplina de prática baseada em evidência, que são alunos É um de ganho de terceiro. autonomia, né, Felipe? É um ganho de autonomia, né? D'Angelo, eu tenho alunos hoje que eles fizeram geralmente prática baseada em evidência no terceiro período, né? Ela é uma disciplina livre, você pode fazer a partir do terceiro período. Mas no terceiro período, eu não sei porquê, acho que eles ficam com poucas disciplinas e pela prática baseada, acho que é alguma coisa que ele vai botar a mão, vai manipular alguém, aí eles se ferram, não é nada disso, né? Eu boto logo um monte de artigo para eles lerem. Mas, D'Angelo, eu acho muito interessante quando o aluno começa a discutir trazendo evidência, tipo assim, estou aqui com o estudo Pedro 10, que é um ensaio clínico, e comparou isso e isso, a diferença foi essa. É isso que a gente precisa na universidade. As minhas aulas na graduação, elas costumam sempre ser discussões de artigo. Muitas vezes eu entrar, o tema é esse, vamos debater esse tema aqui, e a gente discute o tema, né? Então, assim, ver alunos, sexto, sétimo período, apresentando revisões da Cochrane, sabendo interpretar um forest plot, sabendo interpretar um ensaio clínico, sabendo falar assim, olha, essa intervenção não tem evidência, né? Sabendo discutir isso, tomar esse nível de decisão, cara, para mim é o que serve, né? A gente está numa fase em que o professor, como a gente aprendeu, né, D'Angelo, como é que era a nossa época, para as pessoas terem uma ideia, né? Os professores compravam livros, né, assinavam revistas e passavam isso para a gente. E a gente repetia. Né? Era assim, porque nem internet tinha na época que eu me graduei. E hoje não. Né? Hoje um aluno dá um clique aqui no computador, o cara sabe se você está falando, né, besteira ou não. Entendeu? O cara dá um clique, ele baixa teu currículo inteiro. Né? Então ele sabe quem é você. Né? Então não tem mais essa, gente. A gente está numa fase em que a gente precisa sair desse mundo de reprodução de técnica apenas. A gente precisa desenvolver o nosso raciocínio crítico. Acho que essa seria a reflexão. Excelente, cara. Excelente. Eu não esperaria nada diferente de você. Felipe, vou encerrando aqui. Eu agradeço aos colegas que estiveram aqui com a gente e direcionado a você, cara,
Obrigado por você ter aceito de bate-pronto o convite. Pô, você é fera demais, cara. Você é bom demais. Obrigado, Muito imagina. legal de conversar. Pô, passou rápido o tempo. Tenho certeza que isso aqui vai ficar gravado, vai estar lá no feed. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser muito bem aproveitado pelos colegas, viu? Maravilha. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por aceitar o convite, camarada. De verdade, coração. Obrigado, tá? Sérgio, eu te agradeço o convite, foi um prazer te reencontrar, né, mesmo que de forma virtual. Né, a gente tem aí uma história, né, há muito mais de 15 anos, né, de amizade, né, e a nossa divisão lá no UFRJ, né, então a gente se conheceu lá e lá a gente vem mantendo essa relação. Né, então, assim, você é um grande amigo. Te agradeço muito, né, esse espaço para a gente poder conversar sobre esse tema. Parabenizo pelo trabalho que você faz, inclusive pela divulgação que você tem feito. Eu tenho acompanhado que você tem feito live com uma frequência grande. Então, eu agradeço muito esse espaço, agradeço todo mundo que ficou aqui com a gente até agora. Né? Obrigado, gente. Espero que essa live tenha levantado algumas reflexões aí para vocês. Obrigado. Obrigado pelas palavras. Continua firme também no teu trabalho da educação em dor, porque ajuda uma quantidade, você sabe bem, é uma quantidade que talvez nem você saiba quanto que você apoia, ajuda, é incrível. Parabéns também, cara. Faço das suas palavras as minhas também. Tá? Obrigado. Obrigado. Saúde a todos aí, meu camarada. Fica com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau. Até a Um próxima. abraço. Valeu. Tchau, tchau.